Então, gente, espero que sejam todos bem, né? A gente vai dar continuidade aí. Hoje a gente vai ter a nossa última aula de demografia. A gente vai falar continuar falando sobre a dinâmica populacional no mundo, né, atualmente. E hoje nós vamos focar um pouquinho aí na questão da política do filho único, né, que ocorreu na China. Vamos falar também das pirâmides etárias, né, que é um gráfico muito importante para a gente estudar. Também vamos falar sobre um termo chamado bônus demográfico, tá bom? Então são esses 3 assuntos que a gente vai abordar hoje. Então vamos lá e vamos começar aqui já falando sobre um assunto bastante interessante e curioso, que é a política do filho único, né? Com certeza você já deve ter até ouvido falar nesse assunto, inclusive nós, se eu não me engano, abordamos esse assunto em sala de aula, tá bom? Essa política ela foi implementada pelo governo chinês aí na década de 1970 e tinha como principal finalidade tentar conter o grande crescimento populacional no país, né? Já que em 1970 a população chinesa já somava aí aproximadamente 800 milhões de pessoas, né? Isso representa aí atualmente 4 vezes a população brasileira, por exemplo. Vocês terem ideia de quanto que isso era muita gente. E a justificativa do governo chinês comunista era de que para que sua população não crescesse tanto, né? Isso aí iria facilitar o acesso da população a um sistema de saúde e educação de maior qualidade. Porque, segundo eles, fica mais fácil se concretizar quando esse sistema de saúde e educação de qualidade, ele fica melhor de se concretizar quando você não tem uma mega população, né? E essa população ainda está crescendo rapidamente, então fica muito difícil você ofertar essa saúde e essa educação de qualidade para a população. Então, através dessa lei, ficava extremamente proibido aos casais terem mais de um filho. Salvo algumas exceções, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, na China era proibido ter mais de um filho, né? Por isso que era chamada política do filho único. Estima-se que cerca de 90 milhões de filhos únicos nasceram na China durante o período da lei, né? Eles são chamados de pequenos imperadores. E ainda segundo informações chinesas, a política do filho único, ela conseguiu evitar que a população da China chegasse a crescer cerca de 400 milhões de pessoas nos últimos 25 anos, ou seja, hoje a China teria aí quase uma população girando em torno de 1,8 bilhão de habitantes, né? 1 bilhão e 800 milhões de pessoas aproximadamente. O ritmo de crescimento populacional chinês, então, declinou tanto nas últimas décadas que há uma previsão na ONU de que no ano de 2027 a Índia ultrapasse a população chinesa, né? Como a gente pode observar nesse gráfico aqui, né? E o principal responsável por isso é, sem dúvida, a política do filho único adotada no país. Ainda temos aqui nesse slide uma imagem mostrando uma campanha do governo chinês, né, em defesa da política do filho único, que dizia: se você quer prosperar, você deve controlar a população. Por aí a gente já percebe o quão pesado os chineses investiram nessa política. Temos ainda uma imagem aqui de um casal de chineses passeando numa rua, né, de Pequim, que é a capital do país, no ano de 2005, né, com o seu bebê lá no momento exato que eles passavam diante de um cartaz da campanha governamental chinesa em prol do filho único. Essa imagem aqui, se eu não me engano, tem no livro de vocês. Tá bom? Vamos adiante aqui. E como toda regra tem a sua exceção, né, com a política do filho único, não seria nada diferente, né? Como disse anteriormente, essas regras não se aplicavam a todos os casais. Por exemplo, ela não contemplava as mais ou menos 50 minorias étnicas que existem no país. Existem também as várias famílias que viviam no meio rural, né, que poderiam ter o segundo filho, principalmente se a primeira for uma filha mulher, né? Isso porque se trata de uma população, de uma mega população, né, de quase 1,5 bilhão de habitantes. Isso então se faz necessário para que haja uma grande produção
de suprimentos agrícolas para o consumo dessa mesma população. Até mesmo porque o governo parte do princípio de que quanto mais pessoas estiverem trabalhando no campo para produzir os alimentos e abastecer toda essa grande população, por isso tinha essa exceção, porque quanto mais crianças nascendo no campo, significaria mais pessoas trabalhando no meio rural e, consequentemente, produzindo mais e mais. Outra exceção também era o caso de pais que exercessem uma profissão de alto risco de vida, né, como pessoas que trabalham na área de segurança, construção civil, bombeiros, entre outros. E mesmo com todas essas exceções, a política do filho único ela recebia diversas críticas, até mesmo dentro do próprio país, principalmente porque ela promovia esterilizações em massa, abortos forçados, né? Em relação aos abortos, uma coisa a se destacar aqui é que eles eram praticados em sua maior parte em fetos do sexo feminino. Há relatos terríveis de abortos forçados, como o caso de uma menina, de uma mulher, né, em 2012. Ela tinha aproximadamente 24, 25 anos. Ela já era mãe e não tinha como pagar a multa por ter engravidado pela segunda vez. As pessoas sofriam algumas penalidades. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essas penalidades. Então ela não tinha o dinheiro para pagar a multa por ter engravidado de novo. Ela ficou cerca de 3 dias presa e teve sua gestação interrompida contra sua própria vontade. Ela já estava aí já no 7º mês de gravidez e até que uma imagem dela em uma cama de hospital com um feto morto ao seu lado ganhou o mundo e provocou uma onda de protestos em defesa dos direitos das mulheres e também pelas suas liberdades reprodutivas. Essa preferência por primogênitos meninos está ligada a uma cultura milenar chinesa, baseada nos ensinamentos de um filósofo chamado Confúcio. Não sei se o professor de filosofia já chegou a trabalhar isso com vocês, né? Mas há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, as ideias de Confúcio estipulavam que o homem era o pilar da família, sendo responsável por cuidar dos pais na velhice, né? Cabendo às mulheres, então, o papel de se dedicar aos seus maridos exclusivamente. Acontece que, de certa forma, isso acabou arraigado na sociedade chinesa até os dias atuais. Então, o casal, ao querer constituir uma família, em muitos casos, há uma certa preferência pelo filho homem, né? Com isso, se o casal tivesse uma menina, iria estar passando por um dilema cultural e até mesmo ético, porque assim a mulher ela não iria poder engravidar novamente, e em muitos casos em que se descobre o sexo durante a gravidez, era muito comum o aborto, né, que no caso na China é legalizado, então até mesmo o abandono do recém-nascido. E na tentativa de reverter essa situação, o governo chinês chegou até a proibir os médicos de revelar o sexo dos fetos aos pais. Mas só que esse descontrolado aborto seletivo do gênero feminino levou naturalmente a um desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres. Só para a gente ter ideia, atualmente existem cerca de 35 milhões de homens a mais do que de mulheres na China. Ou seja, há 35 milhões de homens que, no caso, queiram se casar com uma mulher, não conseguirão. E isso no país onde o casamento confere até um status social e há uma grande pressão, né, para que as pessoas tenham netos, né, os homens que não se casam são considerados meio que fracassados, porque eles não conseguem expandir a árvore genealógica da família. E isso aí é uma situação que infelizmente tem levado muitas vezes à solidão e à depressão de muitos homens no país. Para finalizar esse slide aqui, tem esse gráfico que é ao lado aqui, nas partes de baixo, né, que mostra o processo de declínio nas taxas de natalidade na China. A gente pode reparar como essa taxa vem diminuindo, principalmente a partir da década de 70. Então a gente pode dizer claramente que a política do filho único, de certa forma, ela funcionou dentro do esperado pelo governo chinês. Até porque ela cumpriu o seu principal papel, que era frear o crescimento populacional, embora tenha provocado diversos problemas demográficos no país. Problemas esses que a gente até falou já um pouquinho agora, tá bom? Espero ter ficado claro essa parte aí, porque a gente vai seguir adiante. Então, se para uma parcela da população
existia um certo afrouxamento na lei, né? Para a maioria, no entanto, não havia escolha. A lei ela deveria ser cumprida à risca, até porque quem desrespeitasse a determinação do governo acabava sofrendo graves punições. Por exemplo, a gente tem aí os funcionários públicos podiam perder emprego, os recém-nascidos podiam ser encaminhados para adoção, mulheres que já tinham o segundo filho, que já tinham filho, né, elas eram esterilizadas forçadamente. Para escapar dessas punições, os pais que decidissem ter mais de um filho tinham de manter a criança na clandestinidade, sem acesso a registro, ou seja, não tinha nem a certidão de nascimento e, consequentemente, não poderia ter acesso à saúde, à educação, né? Além disso tudo, essas famílias pagavam pesadíssimas multas. Essas multas podiam variar de 2 até 10 vezes a renda familiar. Além dessas exceções, outro afrouxamento na lei que ocorreu, ela ocorreu em maio de 2008, quando ocorreu um grande terremoto na China que matou quase 90 mil pessoas no país, sendo que uma boa parte dessas mortes foi numa província chamada Sichuan, onde ocorreu o epicentro do abalo. E aqui nesse mapinha aqui a gente pode ver a localização dessa província e também podemos ver algumas imagens da destruição que esse tremor provocou, né? Como várias escolas com crianças foram destruídas durante a aula, o governo chinês então decide aliviar a política do filho único nas áreas afetadas pelo terremoto. E as mães que perderam seu filho único nessa ocasião em específico tiveram a autorização para engravidar novamente. Não há informações oficiais, né, de quantas crianças morreram, mas estima-se que aproximadamente 10 mil crianças tenham morrido nesse grande terremoto que ocorreu em 2008. Se essas escolas tivessem sido construídas, por exemplo, com tecnologia anti-terremotos, como ocorre, por exemplo, no Japão, bem provável que não teria morrido tantas crianças, mas infelizmente não foi assim, tá bom? Com o passar dos anos, o governo chinês ele vai flexibilizando esse rigor em relação ao filho único e aos poucos vai dando a entender que essa política já não se fazia mais eficaz e muito necessária. Tanto é que em 2013 o Congresso Nacional Chinês aprova formalmente uma resolução que relaxa a política do filho único, permitindo que os casais possam ter até 2 filhos, se ao menos, né, um dos cônjuges forem filho único, né, o pai ou a mãe, né. Se for filho único, eles podem ter o segundo filho então, tá bom? Isso a partir de 2013. Depois, 2 anos depois, né, em 2015, a lei do filho único ela foi abolida de vez e agora todos os casais têm a permissão para ter até 2 filhos. A lei do filho único ela acabou, mas o controle rígido de natalidade forçada ele permanece. Essa política deixou de fazer sentido nos últimos anos porque o envelhecimento da população chinesa se acelerou muito rapidamente, né? Uma vez que a natalidade diminui drasticamente e a expectativa de vida aumenta consideravelmente, o resultado não pode ser diferente, a não ser o quê? O envelhecimento populacional. De acordo com as informações de 2019 do governo chinês, existem projeções de que em 2050 o país deve chegar a 487 milhões de idosos. Isso vai representar praticamente incríveis 35% da população do país. Então, é muito idoso. Muitas pessoas, tanto na China quanto em vários países do mundo, questionaram por muitos anos essa lei, alegando que ela foi uma lei muito cruel e agora está ameaçando a prosperidade da economia chinesa, já que por mais que a China seja um país bem populoso, o mais populoso do mundo, né, esse envelhecimento populacional levará a uma escassez de mão de obra jovem no mercado de trabalho. Além disso, tem até outro problema, que já até se faz presente no país, que é o enorme rombo na previdência social chinesa, né, a questão dos aposentados. Porque nos últimos anos a população que contribui para o sistema previdenciário chinês, que é a população jovem e adulta do país, os que trabalham, vem diminuindo.
e ao mesmo tempo em que a população que depende da Previdência tem aumentado. E a gente está falando exclusivamente dos idosos aposentados. E para finalizar essa parte aqui, vamos falar um pouco do que mudou na China. Nós estamos em 2020, essa lei se extinguiu em outubro de 2015, então tem 5 anos aí que essa lei acabou. E o que mudou na China, né, depois que essa lei acabou? Será que os chineses estão dispostos mesmo a ter o segundo filho? Muitas pesquisas recentes elas apontam, né, que muitos casais que têm a permissão para ter o segundo filho, eles não estão dispostos a isso. As principais causas, né, apontadas nessas pesquisas estão relacionadas aí principalmente à questão financeira, porque muitos pais perceberam o quanto é custoso sustentar um filho, sobretudo nas grandes cidades. Aí a gente está falando dos custos relacionados à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, por exemplo, né, que não são tão baixos como eram no passado. Também o fato de que muitas mulheres já estão também em idade avançada, né, para pensar em ter um segundo filho. E também os chineses, após uma geração inteira de pais vivendo com apenas um filho, eles chegaram à conclusão de que uma família mais reduzida, né, já se acostumaram com essa questão da família mais reduzida. Então eles têm essa relutância em ter o segundo filho. E esse problema da questão da falta de mão de obra jovem é tão grave que agora o governo chinês até está cogitando em pagar aos casais para ter o segundo filho, e além disso estão cogitando até estender a licença maternidade no país como forma de incentivar os chineses a aumentar a natalidade do país e assim salvar o crescimento econômico na China. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre a pirâmide etária, que é um assunto de suma importância dentro dos estudos demográficos, né? É um assunto que cai corriqueiramente nas provinhas do Enem, né? Então a gente precisa abordar isso e eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é muito importante vocês aprenderem isso. As pirâmides etárias, elas são gráficos que apresentam aí a quantidade da população de determinado país por faixas etárias e também por gênero. Etária significa idade, então ela também pode ser chamada de pirâmide de idades, tá bom? Geralmente, ela é representada pelas faixas etárias de jovens, que são as pessoas de 0 a 19 anos. Essa parcela da população fica representada na base da pirâmide, onde a gente pode ver ali naquela pirâmidezinha vermelha, né? Os adultos, que é aquela galera aí de 20 a 59 anos, que ficam representados na área central. E também, por último, os idosos, que são que é a camada da população que está acima de 60 anos, que fica representado no topo da pirâmide. Coloquei aqui esse exemplo da pirâmide etária do Brasil, do ano 2010, e a gente pode reparar, né, que no lado esquerdo dessa pirâmide estão as idades representadas. Então, cada barrinha, tanto verde quanto amarela, elas vão representar uma faixa de idades. E essas faixas de idades elas vão variar de 5 em 5 anos. Tá bom? De um lado a gente tem o sexo feminino e do outro o sexo masculino, né, o verdinho. Os homens e o amarelo, as mulheres. E especificamente, no caso dessa pirâmide aqui, nós temos dos dois lados a quantidade de pessoas em cada uma dessas faixas etárias e também em cada gênero. Para exemplificar aqui, para vocês entenderem melhor. Vamos pegar aqui, por exemplo, a faixa etária de 5 a 9 anos do sexo masculino. Observem a pirâmide e localizem aí essa faixa etária que está no lado verde, 5 a 9 anos. O número que está ali correspondente, ele é correspondente ao quantitativo de pessoas do sexo masculino, de 5 a 9 anos, que é aí de 7.624.144 pessoas. Isso representa aí cerca de 4% da população, beleza? Todos esses dados estão aí, tá? Se não conseguirem visualizar o que eu falei, volte o vídeo um pouco, dê uma pausa e tente novamente, tá bom? Coloquei aqui como exemplo a pirâmide etária brasileira, né? Porque
o Brasil ele tem uma situação econômica considerada como de um país em desenvolvimento, né? Como também algumas pessoas gostam mais do nome países emergentes, né? Que são os países que têm tendências de mudanças em suas pirâmides etárias, né? Com o aumento da população adulta e idosa e também diminuição da população jovem. Aquilo que está ocorrendo na China, né? O aumento de idoso e diminuição do número de jovens e crianças, isso também ocorre no Brasil, tá? Se a gente pegar aqui uma projeção da pirâmide de 2050, que essa pirâmide foi feita até pelo Instituto Brasileiro de Geografia, que é o IBGE, a gente pode reparar que a população de 5 a 9 anos, que em 2010 era de 4%, ela vai cair para 2,5% da população total do país, enquanto que a população de 60 a 64 anos, que em 2010 correspondia a apenas 1,6%, em 2050 ela vai corresponder a 3,2%, vai dobrar de tamanho. A gente pode perceber então a quantidade de idosos no nosso país tende a aumentar. Isso se deve principalmente a dois fatores que eu já falei antes, né? A diminuição das taxas de natalidade, está nascendo menos pessoas no país, e também o aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais porque estão tendo uma melhor qualidade de vida. O motivo das mudanças nessas duas taxas nós já abordamos em aulas anteriores, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês voltem lá. A gente já falou por que as taxas de natalidade diminuem, por que a expectativa de vida ela aumenta, tá bom? A gente observar aqui a base da pirâmide etária brasileira, ela pode ser considerada até um pouco larga. Apesar de ela estar estreitando, ela ainda pode ser considerada larga. Se a gente, por exemplo, for comparar com de países europeus, né, onde a proporção de jovens e crianças ainda ela é muito pequena, né, se a gente comparar com a proporção de idosos. E no Brasil, se a gente pegar a população de jovens e crianças, ela ainda é consideravelmente numerosa em relação ao número de idosos, tá bom? Mas isso está mudando, tá bom? Infelizmente, os setores de saúde e educação no Brasil não têm recebido quantidade suficiente de recursos necessários e muitos adolescentes e crianças acabam não frequentando a escola por falta de vagas e muitos até mesmo vivem em condições precárias de saúde, devido ao difícil acesso a hospitais e também aos postos de saúde. Então, essa grande quantidade de crianças que nasceram no Brasil, principalmente na década de 80, 70, né, e que vem nascendo, embora a taxa de natalidade seja bastante baixa, ainda nós temos uma base da pirâmide muito larga. Então é difícil você ter uma grande quantidade de crianças que não têm acesso a recursos, né? Não têm acesso à escola, não têm acesso a uma saúde de qualidade, não têm acesso a saneamento básico, né? Ou seja, há uma urgente necessidade de os governos criarem políticas públicas mais eficientes para atender essa faixa da população, né, como construção de mais creches, escolas, universidades, além de melhorar o atendimento nos postos de saúde, né, para que essas pessoas elas tenham aí um acesso a uma vida mais digna, né? Mas esses problemas na sociedade brasileira não estão relacionados somente à questão da população jovem e a população infantil, né? A população idosa também ela precisa receber uma atenção, já que a população idosa está aumentando bastante. Só para a gente ter uma ideia, o IBGE, né, aponta estimativas de que em 2030, daqui a 10 anos, nós teremos mais idosos no país do que crianças. O IBGE ainda aponta que, a partir do ano 2060, a terceira idade no Brasil ela vai representar mais de 30% da população, enquanto que apenas 15% serão de crianças. Isso a gente pode ver claramente se a gente comparar as duas pirâmides etárias. Repare que a pirâmide etária de 2050, a base, ela vai se afinando, né? Isso ela está indicando um menor número de crianças, ou seja, há uma queda nas taxas de natalidade. Em contrapartida, o topo ele vai se alargando, indicando aí um maior número de idosos na sociedade, indicando também que há um aumento na expectativa de vida, né? Isso aí vai demandar também alguns desafios para os governos dos próximos anos, né, como a criação de políticas públicas voltadas para a população da terceira idade,
sobretudo com relação à previdência social. Isso é um assunto polêmico, né? Porque a aposentadoria no nosso país aqui, no nosso caso, Brasil, infelizmente essa questão aí até piorou com a antiga reforma, com a nova reforma da Previdência desse governo atual aí. Então as pessoas elas vão se aposentar mais tarde e em muitos casos recebendo menos do que recebem atualmente, né, na época de trabalho. Vai ainda ter uma demanda muito grande aí para essa população idosa na área de saúde, no mercado de trabalho, na questão da violência contra os idosos, na questão da educação, da cultura, da mobilidade urbana, no turismo, né, entre vários outros aspectos da sociedade. Então os idosos eles vão precisar receber uma atenção mais especial dos nossos governantes. Vamos continuar aqui então, dentro desse mesmo assunto, a gente vai continuar falando de pirâmide etária, mas só que a gente vai aí refletir um pouco sobre como é que é o formato das pirâmides etárias de países ricos e de países pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá bom? Como cada país tem uma dinâmica demográfica, uma estrutura demográfica diferente, então as pirâmides desses países elas vão ser totalmente diferentes, tá bom? Então, vamos começar falando sobre os países subdesenvolvidos, né? Esses países, eles apresentam um formato clássico da pirâmide, aquele formato que dá um nome a esse gráfico, né? Onde você tem uma base larga e vai se afinalando na medida que vai chegando no topo, né? Então, essa base larga, o que ela significa? O que eu falei anteriormente? Ela vai indicar uma população jovem numerosa, né? Ela vai indicar uma alta taxa de natalidade. Isso aí é característica de país subdesenvolvido. Essa faixa etária, né, aquela galera que fica ali na base da pirâmide, ela vai ser maior do que a população adulta e idosa. Em contrapartida, o topo dessa pirâmide será estreito, indicando aí um baixo número de idosos, fazendo com que a gente perceba que, por exemplo, a expectativa de vida nesse país é muito baixa. Então, concluindo aqui, os países subdesenvolvidos, como principalmente os da África, né, apresentam altas taxas de natalidade e baixa expectativa de vida, como a gente pode observar aqui claramente nessas duas pirâmides que eu coloquei aqui, do Zimbábue e também do Gabão, que são dois países pobres da África. Então agora nós vamos falar sobre as pirâmides dos países desenvolvidos, né? Com o passar do tempo, na medida que os países passam pelo processo de industrialização e urbanização também, eles acabam modificando a estrutura de suas pirâmides etárias, como foi o caso dos países desenvolvidos. Isso vem ocorrendo desde lá do século XIX. No nosso caso aqui no Brasil, nossa pirâmide etária ela vem modificando a partir do século XX, né? Mais ou menos a partir da metade do século passado. Então, a nossa mudança etária, né, ela é mais recente do que dos países europeus, por exemplo, dos japoneses, dos americanos, tá bom? Isso aí tem a ver com aquele gráfico que eu mostrei para vocês em aulas anteriores, que fala sobre transição demográfica, tá bom? Então, a pirâmide etária desses países, ela apresenta um topo mais alargado e a base mais estreita, evidenciando claramente aí um envelhecimento populacional, como são os casos do Japão, França e Suécia, que a gente pode ver aqui as suas respectivas pirâmides. Esses países, eles possuem uma alta expectativa de vida em razão das boas condições de vida oferecida pelos seus governos, como assistência médica, hospitalar, a qualidade dos alimentos que eles consomem, além da quantidade de alimentos que eles consomem, né? Além das boas condições socioeconômicas a qual eles vivem. Então, nesses países, além das políticas públicas, elas incentivam também um envelhecimento mais saudável, né? E ainda atendem às demandas de acesso facilitado a uma saúde de qualidade, benefícios previdenciários para os aposentados, entre vários outros aspectos que faz com que essa população tenha uma boa qualidade de vida. Uma coisa interessante que a gente pode ressaltar aqui
é que se analisarmos as pirâmides etárias de vários países, a gente vai perceber que é comum a predominância das mulheres sobre os homens, na maior parte dos casos, né? Além delas serem também maioria da população mundial. Demonstrando aí que as mulheres elas têm uma maior expectativa de vida do que os homens. Geralmente as mulheres se cuidam mais, né? Elas vão mais aos médicos, elas fazem exames preventivos constantemente, diferentemente dos homens, né, que levam a vida mais relaxada, não vai muito a médico. Porém, mesmo as mulheres tendo uma melhor qualidade de vida, né, infelizmente em muitos países ainda há o preconceito que colocam as mulheres de uma forma inferior aos homens, né, com baixos salários, condições de trabalho piores que a dos homens, né? Então, resumindo aqui rapidinho, as pirâmides dos países desenvolvidos apresentam uma base estreita, pois tem uma baixa natalidade, e um topo largo, indicando aí uma grande quantidade de idosos como consequência de uma alta expectativa de vida. Beleza? Espero que tenha ficado claro aqui as pirâmides etárias, tá bom? Vamos aqui falar sobre bônus demográfico, nosso último assunto da aula de hoje. Ele é um assunto diretamente ligado ao assunto anterior. Tá? Na verdade, tudo que nós falamos nessas 3 aulas está de uma certa forma interligado. A gente precisa entender esse tema demografia de uma forma sistemática, em que o assunto está ligado ao outro. Se você não entender um determinado assunto, você vai ficar perdido e, consequentemente, você não vai entender os outros assuntos. Tá bom? O que seria bônus demográfico? A gente pode entender esse assunto como uma situação em que o número de habitantes em idade ativa entre 15 e 64 anos, ou seja, em idade de trabalhar, supera o total de brasileiros considerados dependentes, que são os que não trabalham, como os idosos, aposentados, as crianças. Isso é uma oportunidade muito grande para os países promoverem um crescimento econômico e social, né? Muitos países aproveitaram. Esse fenômeno que no Brasil ele começou a ocorrer nos anos 80, ele ampliou significativamente o potencial produtivo do país, pois tornou disponível um grande contingente de mão de obra, mais que suficiente para expandir a economia e, ao mesmo tempo, bancar a infância dos mais jovens, né, e também dos aposentados, né, pois eles são chamados de população inativa, são as pessoas que não estão em idade de trabalhar, não trabalham. Mas para isso, né, para você aproveitar esse momento em que há uma grande quantidade de pessoas adultas em idade de trabalhar, é necessário que haja grandes investimentos na qualificação da mão de obra, né? Haja também investimento no emprego formal, ou seja, na criação de postos de trabalho que vão gerar carteiras de trabalho assinadas, né? Vão gerar postos de trabalho que tenham carteira assinada, é o chamado emprego formal, e também vão gerar uma melhor distribuição das riquezas. Então, isso não aconteceu no Brasil, nem houve investimento na qualificação de mão de obra, aí a gente está falando de educação, né? A gente está falando de educação. Não houve um crescimento de emprego formal, não houve um crescimento significativo de carteiras assinadas, né? Também, de certa forma, não houve distribuição de riquezas no Brasil. Muito pelo contrário, houve uma concentração de riquezas, né, no nosso país. Então, a gente pode dizer que, infelizmente, nosso país não soube aproveitar essa oportunidade única. Só para a gente ter ideia, o IBGE calculou aí que o nosso bônus demográfico acabou há 2 anos atrás, em 2018. Ou seja, a nossa população inativa de aposentados e crianças possivelmente está maior do que a nossa população adulta, aquela população que está em idade de trabalhar. Então, como não há esse investimento na qualificação de mão de obra, acaba que grande parcela de adultos não ingressam no mercado de trabalho, né? E os que ingressam, em muitos casos, formam mão de obra desqualificada com baixa produtividade e baixos salários também, consequentemente, né? Isso estou falando também daqueles
que conseguem um emprego formal, né, de carteira assinada, tá bom? Mas não é o caso, não é o que acontece com a grande maioria da população hoje, né? Infelizmente, muitos não conseguem entrar no mercado de trabalho formalmente, ou seja, eles vão entrar no mercado de trabalho de forma informal. Não é à toa que cada dia que passa, cada vez mais jovens e adultos aceitam trabalhos como motoristas de comida, são dos iFoods, Uber Eats, Rappi, seja lá qual for esses aplicativos, muitas pessoas elas estão aderindo a esse tipo de trabalho, né? Eles não têm garantia trabalhista nenhuma, ganham muito pouco e ainda arriscam as suas vidas todos os dias nas principais cidades do país. Como a gente sabe, a violência urbana no Brasil ela é muito grande, né? Esse é um fenômeno muito novo, né, desses aplicativos, e reflete muito a forma como os vários países não investem de forma satisfatória em educação de qualidade. Eu estou falando de educação pública mesmo, né? E tem ainda os que nem esse tipo de trabalho conseguem, aí vão ficar desempregados ou fazer outros tipos de bicos para sobreviverem. Beleza? Nessas 3 pirâmides aqui, desse slide, a gente pode perceber como que o meio dela, a parte central dela, vai se alargando com os anos, indicando justamente um número de jovens adultos muito expressivos. Essa é a população economicamente ativa, que são as pessoas que estão em idade de trabalhar. Coloquei aqui o Brasil como exemplo, mas a gente pode citar também vários outros países, né, que estão passando pelo mesmo processo, como o México, África do Sul, né, que ainda tem taxas de fecundidade, mesmo que estejam em plena queda, mas a proporção de idosos em relação ao total de habitantes ainda é pequena se a gente comparar com a população adulta. Tá bom? Bom, gente, era isso aqui que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, né? Espero que vocês continuem se cuidando, tá? Não tá fácil, essa pandemia tá matando muita gente. Se cuidem, porque vocês se cuidando, vocês acabam cuidando de outras pessoas ao redor de vocês. Tá bom? Valeu, abraços.